Fala galera, anime de volta, chegando com mais um vídeo para você. Estava devendo, tô mais de uma semana atrasado. Buildzinha de homúnculo mágica, tá? Mas antes da gente começar, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ajuda demais a gente continuar com esse trabalho aqui. Valeu! Bom, vamos lá. O que eu vou começar fazendo aqui? Primeiro vamos mudar para minha build, para de fato minha build aqui no livro, que eu já deixei salva minha build PVM mágica, tá? Que muda basicamente alguns equipamentos, né? Vamos mudar os homúnculos, é lógico, algumas cartas, atributos. Então vamos lá, vamos começar falando. Esse aqui é o meu set, tá? Já de cara vamos transferir aqui os acessórios. Já repara que os acessórios mudaram. Ah, só tem esse acessório mágico? Não. Você poderia estar usando de Fire Damage, que dá ataque mágico. Um dos ataques do Jeter é fogo. Você poderia estar usando que dá ataque mágico e Ignore Death. Esse é muito interessante. Ah, anime, então por que você está usando esse? Esses são os que eu tenho, tá? Ambos com 15% ali, se eu não me engano. Então totalizando quase 60% a mais de ataque mágico. Estou usando aqui o off-hand de skill damage, a gente vai falar um pouquinho dele. Estou usando a armadura também de dano elemental, com o random attribute de dano elemental, a gente vai falar um pouquinho dele também. Do outro lado está praticamente igual, tá? Acid Touch, Bashful, Wintercrawl e a boca de skill damage, esse gacho aqui que é um presentinho, e a cauda de skill damage. Agora a gente vai fazer algumas mudanças, como por exemplo passar a Alice Estrela, né? Vamos transferir a Alice Estrela aqui pro Offhand mágico, apoio também, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente tem para fazer aqui. Tá, essa carta, aqui tá ok. Aqui tá com apoio, beleza, tá sem. Eu tô sem encantamento ali. Deixa eu ver o que mais daria para fazer. Tá, lembrei. Vamos trocar a face. Eu tenho uma facezinha, uma Wintercrawl com Insight 2, né? Vai ser mais útil aqui. É uma build focada por dano mágico, então eu preciso aumentar meu MDF e Ignore. Tá bom? Vamos ver aqui. Vou trocar também a carta do hatch. Aqui nós teríamos mais opções. No caso, eu não tenho Ignore suficiente. O ideal é que você tivesse 150 de Ignore MDF. Vou colocar aqui o livro como mirror. O ideal, esse aqui não é o melhor, tá? Esse aqui eu diria que é o genérico, saca? Ele é o 8 de 10. O que eu tô tentando fazer aqui? Tô tentando subir essa Build Army para 10. Está difícil de dropar, tá difícil de pegar no leilão. Mas quando eu conseguir, ele vai ser o item que eu vou usar como item PVM ali no Mirror, tá? Tanto para físico quanto para o mágico. De homúnculo aqui a gente vai usar o Vanil e o Amistir, tá bom? Foi uma combinação que deu muito certo de todos os testes que eu fiz. É lógico que fica a seu critério. Se você estiver precisando de um réis, por exemplo, você coloca Leaf, entendeu? Seja lá o que você estiver fazendo, tá faltando exatamente um réis, coloca Leaf que ela vai resolver o seu problema. Deixa eu transferir aqui as Moonlight Tendrillion. Lembrando que nessa build não adianta usar Marine Sphere, tá? Não vai funcionar. A arma aqui é a mesma coisa, a gente está com duas Minoros Star, não vai funcionar para a classe mágica. Considera as mesmas cartas que são usadas para a classe mágica, é o que vai funcionar aqui com a build de homúnculo mágico. Lógico que a Minoros Star funcionaria,
qual parte dela funcionaria? A parte de dano em MVP. Essa parte funcionaria da Minosa Star. Então, compensa mais eu usar a... No meu caso, eu vou usar duas Freones Estrela, que é o que eu tenho. Mas você pode usar, sei lá, Samurai. Você pode usar aquele Periquito Estrela lá, que dá quase 50% de Magic Ignore Death, que é a carta estrela dele. Ah, sei lá, tem Abismal, Abismal Estrela, tem muita opção. O que mais tem é a opção de carta mágica para classe mágica na arma, tá? O jogo gosta da classe mágica. Bom, minha build está assim, full int, full vit, o que sobra estou colocando ali em força, tá? Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar. Exir tá full, né? Isso aqui não é muita novidade, vamos passar só para não deixar passar em branco. Ah, uma coisa que eu esqueci. Para esse vídeo eu estou com 124% de gacha, é importante. Algumas pessoas perguntaram no outro vídeo. Eu acho que com esse gacha também, estou com quase 3.100 de M-Ataque, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode abordar. Vamos ver. Eu vou deixar esse livro aqui, mais para frente eu vou mostrar ele para vocês, tá bom? Nos testes da casa. Deixa eu ver o que mais. Não, de equipamento tá ok. Vamos ver aqui. Runa. Runa é bom, tá? As runas em si não mudaram. O que mudou é que eu coloquei uma runa A, tá? Nessa runa A, essa Life Fetter Rune. O interessante é a terceira linha topada, não consegui ainda. Estou tentando, ela vai te dar até 30% de ataque, seus homúnculos vão ficar mais fortes. É porcentagem, então porcentagem é muito roubado. Tá? Estou usando aqui runa de Dex, de Luck, de Força, de Int. E estou usando Elemental e estou usando as de dano mágico. Ignore mágico, Magic Ignore, M-Damage Ink, M-Pain. Tá ok? Como é uma classe mágica, uma build mágica, eu precisei fazer essas mudanças. Bom, acho que eu já abordei tudo que eu tinha aqui de equipamento, Deixa eu ver. O que mais eu posso falar? Acho que é isso. Bom, como é que eu... tá, o Aesir. Minhas bolachas estão praticamente full, tá? Eu vou... tem um presentinho aqui pra mim que eu não peguei da guerra. Tá assim minhas sprays, tá assim minhas bolachas, né? Blessing of Godness. Então tá bem avançado. Mas se você tiver que escolher e vai fazer a build mágica, você tem que focar ali as coisas relacionadas à parte mágica das bolachas, tá ok? Bom, caraca, eu ganhei uma montaria, que diabo é isso? É a montaria temporária, porque tá na season de guerra. É bonitinha até, mas temporária não vale muito a pena não. Vamos ver. Bom, deixa eu abrir esses negócios aqui, porque o toque bate e a gente já volta. Ok. Deixa eu ver. Skill. Acho que não falei disso. Não, acho que skill eu posso falar mais pra frente. Deixa eu ver aqui. A food. Vamos falar da food. A gente tem essa food aqui que ela é bem genérica, serve para tudo, mas para classe mágica a gente tem uma opção muito parecida. Qual que é a diferença dessa para outra? Principalmente ela dá M ataque no lugar de ataque. Então, para a classe mágica a gente vai comer ela, entendeu? Porque é mais interessante para gente. Lembrando que o Crazy Throw, que é uma skill que eu uso nas duas builds, tanto física quanto mágica, ela escala tanto com M-Ataque quanto com ataque. Lógico que nessa build não vai ser tão efetivo. Por que não vai ser tão efetivo? Porque ela também precisa de Ignore, Def, ela precisa de Pain, ela precisa de PDI, todas essas coisas. Não é um dano mágico Crazy Throw, tá? Ela apenas utiliza o seu M-Ataque e o seu ataque para fazer a composição do dano dela. Então,
eu vou conseguir aumentar um pouquinho do dano, mas assim, nem vai se comparar ao dano do Crazy Throw, tá? Aqui na build mágica com a da build física. É lógico que o foco aqui não é o Crazy Throw, e sim o dano dos homúnculos, né? A build consiste em volta dos homúnculos mesmo, e funciona muito bem, mas são danos adicionais. O mesmo serve para o dano da Hellplant. O dano da Hellplant não vai ser tão grande quanto o dano da Hellplant com a build física, mas ainda assim é um dano complementar ali, tanto do Crazy Throw quanto da Hellplant. A Hellplant também tem uma função muito importante na build, que é te curar. Anime, mas se você vai bater menos na planta, você vai curar menos. Exatamente, eu vou curar menos. E esse é um dos problemas que eu acabei encontrando nessa build mágica, tá? Lógico que você consegue contornar isso colocando um AB na sua PT, tá? Você já consegue contornar esse problema, né? Estou considerando aqui minhas dificuldades fazendo as coisas solo, entendeu? Então é isso. A gente tem duas skills aqui, um dá dano neutro, Bio-Explosion e Lava Torrent dá dano de fogo. Temos uma terceira skill que é o Caprice. Eu vou guardar aqui o bodão por enquanto, o cavalo, só para mostrar para vocês algumas coisas sobre a skill do Dieter, né? Então vamos lá. Por que eu não coloquei o Caprice na barra? Repara, ó, ele usou um Lava Torrent e já usou uns 3 ou 4 Bio Explosion. Ó, castou Lava Torrent Bio, e aí ele tem essa rotação. Quando eu coloco o Caprice no meio da história, ele casta aí já casta uma lança de gelo, aí casta outra, e a gente tem alguns pontos, por exemplo, ele nem sempre a gente vai estar batendo no monstro de fogo, ou enfim, o que for, entendeu? Então eu não gosto dessa skill. Ela atrapalha a rotação da skill do Dieta das duas, por isso que eu tô tirando ela da minha build. Mas é uma skill complementar. Fica a seu critério usar ou não. Ok? Deixa eu ver o que mais eu posso falar antes da gente ir para os testes mesmo. Repara só, hein, que já estamos quase no tempo do vídeo da classe física, eu não estou nem na metade do vídeo aqui ainda, então demorei, mas eu fiz um vídeo mais completo aqui. Fica a dica aí, e se inscreve, hein, dá essa força aí. O mês passado, 8.000 pessoas assistiram o vídeo no canal, pessoas únicas, novas, que não são inscritas e nenhuma se inscreveu, foi coisa de 200 inscritos. Tá muito bom, saca? Os inscritos novos que chegaram, muito obrigado. Mas, cara, 8.000 pessoas que olharam o vídeo, assistiram recorrentemente e não se inscreveram. Mas vou conquistar essa galera ainda. Deixa comigo. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Repara aqui que eu vou testar. Eu vou testar essas duas armaduras aqui. Uma tá dando no Random Attribute 13% de dano elemental, a outra tá dando M-Pen. Repara que a outra também está com quarto encantamento, mas esse quarto encantamento não é lá tudo isso. 32.4 M ali de dano no Lava Torrent, tá? E agora vamos colocar a elemental e vamos fazer o mesmo teste. O dano vai ser maior, 32.8. Repara que é uma diferença baixa das duas, tá? E o que eu estou querendo dizer aqui? Essa aqui é melhor? Provavelmente não. Se você estiver dentro de uma instância Legend, você deveria optar pela armadura que vai te dar também M-Pen. Agora, se você tiver M-Pen sobrando, né? Lógico que isso vai variar muito de build para build. Às vezes você tem duas samurais, você tem uma maior facilidade de escalar seu M-Pen. Então fica sempre a seu critério. Mas quem tem um gear mágico, ele já sabe mais ou menos o que ele tem de forte e o que ele tem de fraco. Aqui para esse vídeo, vou deixar a de dano elemental.
mas fica esse ponto. Para Instância Legend, minha sugestão é que você use a que vai te dar MPen, tá ok? O que mais eu poderia falar aqui de equipamento? Pô, tem um off-hand também. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Bom, vamos falar do off-hand. A gente tem dois off-hands. Esse aqui meu, inclusive, tá topadaço no MDamage Inc, tá? Ele é muito bom. Ele é muito parecido com o de PDI para classe física. Qual que é o critério para usar ele ou não? Se você tem Ignore Def suficiente. Se você tem Ignore Def suficiente, e no caso aqui da classe mágica Ignore MDef suficiente, você não precisa usar aquele off-hand ali, né? Então, basicamente é isso. Então, repara que meu dano sobe muito, tá? É MDamage Inc mesmo, então é muito roubado. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia transferir esse Insight 3, colocaria mais 15% de Ignore MDef, mas eu não chegaria no 150% de Ignore MDef, que é a minha sugestão para vocês usarem nas instâncias Legend. Tá? Então agora eu estou com, peraí, cadê? Skill, aqui ó, Ignore MDF 98,5. Se eu colocasse mais 15%, eu chegaria ali em quase 115%, faltaria 35%. Eu não tenho de onde tirar esse Ignore Def. Poderia talvez colocar dois acessórios de Ignore e aí chegar no 150, dois acessórios que me dá Ignore MDF e M-Ataque. Eu diminuiria um pouco o M-Ataque, mas eu resolveria o problema da MDF. São acessórios bem interessantes, tá? Esse de 15% de M-Ataque e 15% de Ignore Def. Se eu não me engano é 15% mesmo que dá, 15. Mas até lá eu preciso, para a Instância Legend, usar o Dev School, tá bom? Mas o ponto é esse. Qual que é o momento de trocar um pelo outro? Quando você estiver compensando se estiver tendo Ignore MDF de outros lugares, você não precisa mais usar esse aqui. Tá? A função daquele do Dev School é basicamente te fornecer um monte de Ignore MDF. Então, provavelmente quem vende Gear Mágico já tem muita Ignore MDF. O meu set eu comecei a construir há pouco tempo. Então, olha lá, o dano agora já pulou de 32 para 53M. Tá? Lógico que eu não estou bufado aqui, tá? Eu não estou nem transferindo os buffs pro homúnculo ainda. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. O que mais eu queria mostrar? Eu tenho duas cartas aqui. Eu vou colocar aqui a cartinha de 5% de dano em MVP. E repara, tá batendo muito mais do que a cartinha só de M-Ataque puro. Por quê? Porque o M-Ataque puro é, de certa forma, a pior coisa que eu posso usar para escalar dano. Então, se você tiver uma carta melhor, de capa melhor para dano mágico, faz o teste, ela com certeza vai performar melhor que uma Arpia Estrela. Se você não tiver nenhuma e só tiver Arpia Estrela, vai de Arpia Estrela, é o que você tem. Mas pelo menos a de 5% MVP eu penso que você deva ter, já que foi de um evento e que todo mundo ganhou. Então, se você jogou na época, você tem isso. Se você não tem ainda, às vezes aparece o item da quest lá na troca para você comprar. Você compra uma quest e você consegue, você habilita essa quest, depois você terminar ela, você ganha a carta. Daí tem para capa, para arma, para armadura, para, eu acho que para off-hand, para bota não tem não, é off-hand, isso. Tá, então agora vamos se bufar de verdade, 129k de M-Ataque. Já repara que o dano melhorou absurdamente, a gente saiu de 55k para 750M, né? K era 50 e poucos K, 50 e poucos M de dano, já pulamos para 750, quase 760 inclusive. Anime, mas tem como aumentar esse dano aí do Lava Torrent? Tem, pô, sempre tem, né?
Meu gear aqui, se você olhar, não tá full mágico. Tem a questão do ignore, a gente pode usar, por exemplo, eu usei aquela pedrinha, aumentei um pouco, vou usar a pedrinha de 15% de dano fire. Repara que agora pulou para 850 m, o dano já está subindo muito. Vou jogar um Demonic Fire, que aumenta o dano de fire ali, ó. Já estou 899 m, chegamos em 900 m, quase 50% do HP desse dummy, e esse foi o dano máximo que eu consegui com o meu Dieter aqui no dummy. Ah, anime, mas eu vi vários vídeos, eu vi uma galera rodando vídeo de um Dieter dando HK. Vai ter. Galera, tem gente que tem gear mágico muito melhor que o meu. Estou mostrando até onde eu cheguei com o meu, tá? Usem de referência, mas provavelmente se você já tem um gear mágico finalizado, seu dano vai ser melhor. Questão da arma também, existem armas melhores. Repara que eu vou testar aqui agora. Eu testei aqui agora a back de crítico mágico, não funciona. Ah, mas eu vi um crítico ali. Realmente, você viu um crítico. Você viu o crítico do Demonic Fire, que é um dano de fogo. Esse foguinho que tá é um dano mágico. Então, quando ele estava ativando a back, ele estava critando, mas o dano do homúnculo não crita, tá? Pelo menos até onde eu testei, eu fiquei muito tempo com hatch, com a back e nada de critar. Tá? Se alguém conseguiu fazer o dano dele critar, o dano mágico, deixa aqui nos comentários que eu opino e deixo como comentário principal aí pra galera tentar reproduzir isso também. E aí aqui vamos ver como é que seria na vida real, né? Ó, tô jogando aqui a instância da Komodo, tá? Komodo Legend, aqui o dragão. Eu fiz teste com todos os homúnculos. Essa composição Baeri de Éter foi a melhor que eu consegui, tá? Me bufei aqui e vamos lá. Aqui não tem muito segredo. Repara que eu estou... É muito parecido ali, mas se você olhar a minha cura, como eu estava comentando, eu estou curando 8k. Essa cura ela não é suficiente para manter meu HP full, então eu preciso ficar potando. Repara ainda que o dano entra bem, tá? Ó, a gente está o que? Uns 30 segundos de instância por aí. Já estamos chegando em quase 70% do HP do dragão. Eu tô solo, tá? E eu não tô conseguindo me curar tão bem. Então esses são alguns desafios que eu encontrei. Morri, poderia ter comido uma food, ter continuado ali, mas foi o melhor dano foi a melhor try ali que eu consegui. Solo cheguei, a melhor try eu cheguei em 38, 39%. Talvez eu até conseguisse solar. Não faz tanto sentido solar as coisas assim, entendeu? Ah, tô solando aqui. Galera, tem mais 5 players para entrar na PT. Coloca um AB, coloca umas classes que vão te dar buff e fuma esse bicho, sacou? Então, assim, a classe tá viável, a classe entra dando sim na Legend. Eu confirmei isso aqui para vocês agora. Eu fui solo e entrei quase mais de 50% de dano. Na melhor try que eu fiz, eu entrei quase 70% de dano solo. Então, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena mesmo. Se for para eu escolher entre uma classe, entre o biofísico e o mágico, no meu caso, que tem os dois, eu ficaria com o físico, porque o meu gear é maior, eu vou ter um sustain melhor. Mas se você só tem gear mágico e você quer jogar de bio, cara, faz a 7 mágico e vai embora. Dá para jogar normal, dá muito dano também. Só sentir uma dificuldade maior no sustain. Galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, até a próxima. Fui!